Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está aqui conosco nesse programa tão especial, o Me Conte Aí. Hoje nós estaremos com a presença do pastor Flávio Oliveira, ele que tem um trabalho espetacular com o Instituto Zará. E você vai conhecer de perto todo esse projeto e conhecer um pouco da história, da vida e da obra deste grande homem de Deus. Pastor Flávio, eu pego sempre na mão porque é transferência de vida, né? Esse é um cumprimento que transfere vida. Então, a vida que está em mim saúda a vida que está em você, que foi nos ofertada pelo nosso Pai, pelo nosso Rei e pelo nosso Senhor. Tudo bem, varão? Como é que você está? Eu costumo dizer que eu estou melhor do que o que mereço. É verdade. Aprendi isso com minha sogra e nunca esqueci. É verdade. A Bíblia diz em tudo é graça, né? Então eu posso dizer que estou bem, a família está bem, então isso é o que importa. Quero agradecer também pela recepção que eu tive lá no evento, Sim. Um evento que o senhor está promovendo. Dando um abraço à sua esposa e os parabéns a ela por aquele caldo extraordinário que já causou comoção, de tão maravilhoso que foi. Manda um abraço para ela e parabéns. Obrigado. Pelo trabalho da sua esposa lá junto com você. Sim. E todos os pastores que estiveram lá também, pastor Cláudio, pastor Figueiredo, que eu estava lá também. Sim. E tantos outros que estavam lá presentes, tá? Mas, pastor Flávio, me conte aí. Conte aí. Como é que foi sua história, sua vida? Como é que você conheceu Jesus? De que época foi? Como é que foi? Como é que foi sua história de vida? Ok. Bom, primeiro deixa eu agradecer, pastor Ari, por me convidar e ter a oportunidade de compartilhar aqui o Me Conte Aí, a minha história, no caso, né? Sim. A Bíblia diz testemunhai. E quando a gente testemunha daquilo que Deus faz em nossas vidas, eu acho que isso tem muito mais força do que talvez muitos outros métodos que nós buscamos utilizar na evangelização. Então eu vejo o testemunho como sendo a principal fonte de inspiração para outras pessoas. Então eu espero que a nossa história possa inspirar vidas, que a gente possa contribuir com o crescimento de outros. Mas... Esse é o propósito. Tornar a vida de cada pessoa que vem nesse programa uma inspiração para outras pessoas. Amém. Falei nesse instante aqui em off que a juventude atual tem inspiração em atores da sociedade que não são tão bem legais assim. Sim. Né, que utilizam de drogas e coisa parecida, né? Então a sociedade precisa ter inspiração em pessoas que fazem da sua vida um bem ao outro semelhante. Sim. E nada melhor do que um homem que tem uma história de superação, uma história de vida que possa servir como base para outras pessoas, né? Ok. Deixa eu começar então do início, né? Bom, eu nasci em um lar em que não eram... meus pais não eram cristãos, não eram evangélicos. Minha mãe, ela foi evangélica durante a infância e a adolescência, mas depois do casamento... ela acabou se afastando da igreja. Meu pai não era evangélico, foi morar bem longe. Aracaju tinha uma realidade bem diferente nessa época, bairros novos, distantes. Ela frequentava ali a primeira igreja batista na Rua do Lagarto, foi morar ali no José Conrado, todo mundo conhece como Dom Pedro I. Sim. Uma época em que o mato ainda estava por toda parte, então acabou se distanciando da igreja, e eu nasci nesse lar. Mas os meus avós, eu gosto de contar essa parte da história, porque para mim fez muita diferença, muita diferença. Às vezes, algumas vovós, né, vêm me falar dos seus netos que estão longe do Senhor e tudo mais, e eu gosto de contar a minha própria história. E incentivo para que os avós nunca desistam dos seus netos e levem eles para a igreja mesmo quando os pais não levam, porque faz diferença. Minha avó me levava para a igreja desde cedo. E o meu avô, que também... Eles frequentavam igrejas diferentes. Meu avô frequentava uma igreja, minha avó frequentava outra igreja. Eles não se entendiam bem nisso. Mas ele sentava comigo. Eu sou o neto que mais parece com ele, né? Todo mundo dizia, nossa, esse menino é a cópia do avô. Eu acho que isso criou uma aproximação maior, né? E eu gostava de ouvir as histórias. As primeiras histórias da Bíblia, eu não ouvi na igreja. Eu ouvi do meu avô. Então, meu avô tinha uma postura durona, sabe? Os netos, tudo corria dele.
Todos apanharam, menos eu. Olha só, o preferido, né? Mas eu acho que foi mais pela obediência mesmo. Eu temia levar uma surra dele, então eu obedecia. Então você fazia o regramento por cultura. Fazia. Mas o fato é que essa aproximação, as histórias de Davi, sabe? As histórias do que Jesus fez, os discípulos, isso mexia comigo. Eu gostava de ouvir ele falando sobre Noé. E eu ficava ali, sabe, um bom tempo enquanto ele contava. Enquanto os outros corriam, eu estava ali ouvindo essas histórias. E que idade você tinha nessa época? Eu era muito pequeno. Logo cedo, 5, 6, 7, 8 anos, eu ainda estava ali ouvindo as histórias com ele. Era infantil mesmo. Era pequeno. Minha avó me levava então todo domingo para a igreja. E até os 12 anos foi desse jeito. Minha mãe. E qual igreja era? Primeira Igreja Batista de Aracaju, na Rua do Lagarto. Pastor Jabes Nogueira? Jabes Nogueira. E a gente, ali eu me Foi batizei. meu pastor também, em 88, quando eu me converti. O mundo pequeno. E aos 12 anos fui batizado naquela igreja. E até os 12 anos foi assim que funcionou. Minha avó me levava à igreja e o meu avô me contava as histórias. E eu aprendi a orar com a minha mãe. Apesar dela não estar na igreja, foi com ela que eu aprendi a buscar a Deus em oração. Meu pai, ele bebia muito. E de segunda a sexta, ele era um homem extraordinário, sabe? Mas quando chegava na sexta-feira à noite, às vezes, quando ele já começava a beber, né, se juntava com os amigos nos bares, ele se transformava. E ele chegava em casa e a casa virava um palco do inferno. Isso é doloroso, até da gente recordar, mas é importante, né? E isso forçava um amadurecimento. Eu sou o mais novo, tenho um irmão mais velho, 6 anos mais velho, e minha irmã, 5 anos mais velha. E a gente ficava assim aterrorizado com aquela situação. Às vezes meu pai ameaçava fazer coisas, né? A gente via que ele estava totalmente fora de si e a gente acreditava que poderia acontecer o pior. Em várias ocasiões a gente teve que sair às pressas, sabe? Fugindo para casa de um vizinho, de um parente, para casa de meus avós. E essa situação me fazia ter uma experiência com Deus difícil, porque eu passava muitas vezes o final de semana, a madrugada toda acordado. Meus irmãos, eles até conseguiam dormir, mas eu não conseguia dormir. E eu ficava orando, pedindo a Deus que não deixasse que minha mãe passasse por uma tragédia, nem nós, né? Então, ao mesmo tempo que era doloroso, eu aprendi a contar com Deus. Aprendi a buscar o Senhor. Minha mãe, ela acabou, por influência de outras pessoas do ambiente de trabalho, ela trabalhava no hospital de cirurgia, e ela acabou frequentando casas espíritas. E ela começou a ter essas possessões, né? Que eles chamam de receber os mortos, os espíritos, né? E ela sempre... evangélica passou a receber... Isso. E ela, como era o filho mais novo, eu acompanhava muito ela. Ela me levava, né? Eu não tinha, às vezes, com quem deixar e ia comigo. E eu presenciei muitas coisas. Eu soube logo cedo a diferença entre estar na presença de Deus e estar em ambientes que não tem nada a ver com Deus. E como aquilo era nocivo para a vida dela. E juntando a vida dura, né? Quando chegava ali no final de semana, como eu disse, durante a semana meu pai era um homem extraordinário. Alguém que eu admiro, mas no final de semana não era meu pai, era outra pessoa. Sim. E juntando esse drama que ela vivia com essa questão do espiritismo, essas crenças, ela perdeu o controle da mente e ela enlouqueceu. E foi uma das coisas mais difíceis que crianças poderiam vivenciar. E eu sofri muito com isso. Imagino mesmo. Minha mãe chegou ao ponto de se lançar em cima de um carro ali na rua São Cristóvão, em movimento. Graças a Deus não faleceu. E em uma dessas crises, a gente estava dormindo na casa de minha tia, irmã dela, e ela disse que queria dormir só comigo. E nesse dia ela dormiu com uma faca embaixo do travesseiro. Foi uma noite assim, difícil, longa,
porque eu dormia ali abraçado com ela, porque eu não queria deixá-la sozinha. E mesmo todo mundo temendo que pudesse acontecer algo, porque ela ficava fora de si, eu fechei meus olhos e orei a Deus a noite inteira. Não dormia, mas orava e dizia: Senhor, Meu Deus. proteja-nos. E Deus protegeu. E eu Que aprendi a idade você depender. tinha nessa época? Cerca de 12 anos, 13 anos. Caramba, Não mais que adolescente, isso. né? Tava ali um juvenil, né? E essas experiências, elas foram duras, mas me fortaleceram. E eu queria ressaltar uma, sobre a oração. Certo momento, já estava todo mundo assim, sem saber o que fazer. Vários pastores já tinham ido lá para orar, já tinha levado em psicólogo, já tinha feito muita coisa e nada estava resolvendo. E nesse dia meu irmão não estava em casa, o irmão mais velho, meu pai disse: olha, eu preciso sair para tomar um ar porque eu não estou aguentando. E durante esse período ele nem beber estava bebendo mais, né, para ver se dava assistência. Ele foi nesse ponto, não tenho o que dizer, foi pontual como homem na casa, né? Mas ele disse: eu preciso sair porque eu não estou aguentando. Ela gritava de um lado para o outro, sabe, muitas horas, às vezes a madrugada inteira, e a gente não dormia. E aí minha irmã, com medo, foi se trancando no quarto e ficou eu e ela na casa, né? E eu sentei assim à mesa na cozinha e eu fechei meus olhos. Eu disse: Senhor, nós não estamos mais suportando. É difícil contar essas coisas. Fique à vontade, E eu Guilherme. fechei os meus olhos e eu disse: Deus, eu sei que o Senhor existe. Devolva minha mãe, por favor. E de repente eu ouvi a minha mãe dizendo, ela me chamava de Flavinho, ela fez: Flavinho, o que foi, meu filho? Por que você tá assim? E eu vi minha mãe voltar. O engraçado é que eu nunca contei isso pra ela. Talvez seja a primeira vez, por causa do vídeo que está sendo gravado, que ela venha ouvir isso. E eu nunca contei para meus irmãos, nem para ninguém, a não ser as pessoas da igreja, que já ouviram testemunhar sobre isso. Daquele momento em diante, meu pai conseguiu levar ela em uma médica, uma psicóloga, uma psiquiatra muito boa. Ela começou a ser medicada, ela dormiu muitos dias e ela voltou a si. Houve uma recuperação. Eu não tive dúvida Que de que foi a Deus oração. ouviu a oração de uma criança, um juvenil que aprendeu a depender do Senhor. Então a minha história com Deus, ela começa difícil, mas prazerosa. É Porque interessantíssimo retornar a você esse tema, porque, veja, não é um alimento que foi decisivo para aquele tempo, mas é um alimento que está sendo decisivo para você também agora, na sua atividade como pastor. sim, sim, Porque quando você volta a esse tempo, você regozija. sim, Você tem aquele prazer de dizer: meu Deus, com 12 anos Deus já me sim. ouvia. É, Depois é desse, fantástico, né? a gente retoma momentos que são, eu costumo dizer, que nós temos divisores de águas em nossa vida. Sim. Esse foi um dos momentos, um dos divisores. E é bom a gente relembrar, é claro que a emoção toma conta, mas E aquele é bom que momento, tome conta, né? A sim, emoção faz parte de tudo, né? mas aquele momento de fé retorna também, É, sim. retorna e é prazeroso. 3 anos depois eu vivi meu próximo divisor de águas, pastor. Vizinho a mim, vai ser outra situação difícil de contar. Eu tinha um vizinho, Roberto, nós crescemos como irmãos, fomos criados juntos. Desde que eu me lembre, ele estava ali. Ele era um ano mais velho que eu. E com 15 anos, a gente tinha combinado passar o Natal juntos. O irmão dele, nessa época, jogava no time do Flamengo lá no Rio de Janeiro. E ele deu uma escapulida do time, veio aqui e levou o Roberto em uma festa, lá no Conjunto João Alves. E nessa festa, ele disse que foi porque estava com saudade do irmão. E ele retornaria para a gente ficar ali, passar o Natal todos juntos. Naquela época ele tinha uma namorada, eu também tinha uma namoradinha. Então, adolescentes ali, 15 anos, né? E combinamos de passar ali o Natal os 4. E eu estava na casa dela quando chegou a notícia de que ele estava dançando com uma moça nessa festa.
E um rapaz veio do nada e Tirou a vida dele. deu 2 tiros nele. E ele morreu no meio do caminho, até o hospital, né? Foi outro divisor de águas, porque foi o momento em que eu comecei a questionar a vida, qual é o sentido da existência, porque Deus permitia que algumas pessoas fossem embora tão cedo e outros não. Começou uma busca por uma identidade, um propósito. E foi uma das maiores dores que eu senti na minha vida e houve uma ruptura. Eu parei de ir à igreja, eu parei a vida religiosa, vamos dizer assim. Todos os dias eu falava com Deus, durante 5 anos. Mas o fato é que era um falar que era uma guerra. Era uma luta que eu estava travando com Deus. Como meu pai bebia, isso acabou me influenciando também nesse período. Eu passei a frequentar muitas festas. As amizades eram sempre amizades festivas, muita bebida, sabe? Nós estamos no Nordeste e o forró era uma coisa que é forte aqui na nossa cultura, então toda festa eu estava dentro. Mas era uma guerra com Deus para entender qual era o meu propósito no meio disso tudo. Por que isso acontecia? Por que ele morreu? Por que eu não? Por que outras pessoas estão aqui? Tantas pessoas ruins. Naquele dia, quando a gente marcou passar o Natal junto, ele disse uma coisa que causou uma ruptura muito forte. Com 12 anos eu fui batizado na Igreja Batista e a partir dos 12 anos eu comecei a frequentar também a Igreja Católica. Eu frequentava a Igreja Batista e frequentava a Igreja Católica junto com os amigos do bairro. Minha mãe passou também a frequentar a Igreja Católica. Então, quando nesse dia, no Natal, a gente logo cedo pela manhã sentamos assim na calçada e eu tinha voltado a ler a Bíblia, como eu lia antes de começar a frequentar a Igreja Católica. E isso não tem muito a ver com a Igreja Católica, não. Foi uma decisão minha mesmo de diminuir o ritmo de leitura da Bíblia. Até os 12 anos, desde que eu lembro, eu lia a Bíblia. Mas naquele dia me deu vontade de ler a Bíblia. Eu disse a ele, rapaz, voltei a ler a Bíblia hoje. E ele olhou para mim e fez, poxa, rapaz, que legal. Você vai voltar para a Igreja Batista também? Se você for, eu quero ir com você. E eu digo, tô pensando, tô querendo. Ele fez, volte, vá. Eu digo, o que é que você tem hoje? Ele fez, eu estou muito feliz. Por quê? Porque eu tenho o amor de todas as pessoas que eu amo. Eu estou muito feliz. E aí ele disse uma frase que rompeu tudo. Ele disse, se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Então, durante 5 anos, depois da morte dele, essa pergunta martelava em minha mente todos os dias. Por que ele foi capaz de dizer isso e eu não sou? Eu não estava pronto para morrer feliz. E 5 anos depois disso, eu já era conhecido como o que chamava as pessoas para ir para a farra. Eu já não dava importância mais para as coisas de Deus. Eu estava em guerra com Deus e não aceitava o que aconteceu. E um domingo de manhã, eu ouvi uma voz, aquela voz, dizendo, hoje você vai na igreja. E essa voz foi aumentando ao longo do dia, a ponto de se tornar algo assim insuportável. E eu liguei para alguns amigos, eu disse, fulano, vamos comigo? Na onde? Na igreja. E os meus amigos diziam, você liga essa hora para contar piada? Você está brincando comigo? E desligavam. E eu ligava para outro e aconteceu isso a tarde inteira, pastor. Então veja em que nível eu estava. Ninguém acreditava que eu queria ir na igreja de verdade. Porque os clientes passavam na rua e eu zombava deles. Sim. Era assim que eu estava. Essa era a situação que eu estava. E a voz foi tão forte, que quando chegou perto do horário do culto, eu não suportei, vesti uma roupa, entrei no ônibus e fui lá para a igreja batista. Uma igreja grande, o senhor sabe. Sim. Sentei lá atrás, no último banco, escondidinho de todo mundo para o pastor não me reconhecer. E ele parou, e a gente sabe que esses momentos acontecem, são divisores de água. Ele parou, olhou, eu sei que ele não estava me vendo, mas ele disse... Me permita uma parte aí rapidinho, só para contar uma curiosidade. Sim. É o segundo pastor em 2 programas seguidos que fala que foi batizado com 12 anos
Sim. e na Igreja Batista, primeira Igreja Batista. Olha aí. O pastor Figueiredo esteve aqui comigo semana e fui batizar aos 12 anos lá e também na Piba, na primeira Igreja Batista. Você é o segundo em sequência. Pastor Figueiredo é meu tio, né? E é? É, ele é irmão da minha mãe. Rapaz, olha só. Mesma família. Mais uma outra coincidência que eu não sabia. Eu peguei ele ainda, eu era criança quando ele já era pastor lá. Ele era pastor auxiliar. Né? Isso, era pastor auxiliar lá. Foi quando eu me converti, ele já era pastor auxiliar lá. Sim. Então, nessa ocasião o pastor Jabes estava pregando e ele parou e disse: filho, você não acha que você já lutou demais contra Deus? Você não acha que está na hora de você parar tudo e aceitar o plano que Deus tem na sua vida? O pastor Jabes, quando era criança, ele pegava na minha cabeça e dizia: meu filho, tenho quase certeza que você vai ser pastor, viu? Era assim que ele me cumprimentava. E quando ele disse isso, é claro que ele não estava me vendo. Estava escondidinho lá. Mas eu sabia que era Deus falando, porque a voz começou lá de manhã cedo. Sim. Deus sabia, Deus ia colocar aquelas palavras na boca do pastor Jabes. E aquilo ia me atingir, sabe, como uma flecha. Eu saí dali correndo em lágrimas. Eu tinha 19 anos quando isso aconteceu. Saí correndo em lágrimas, fui para casa, chorei muito. E alguns dias depois, um outro colega me chamou para visitar uma outra igreja. Ia ter um café da manhã, ia ter um grupo musical, eu gosto de música. Também gosto de comer, né? E aí eu fui. E quando aquele grupo subiu para cantar, era um quinteto, a capela. Quando eles começaram a cantar, aí o tempo parou para mim. As lágrimas vieram. E depois de 5 anos em guerra com Deus, eu senti paz, calma. A tempestade havia se acalmado. E Deus ia começar uma nova jornada ali. Para mim ficou muito claro que o ministério me aguardava, porque desde a infância eu ouvia Deus dizendo isso, de muitas formas diferentes. Só que quando novo eu não entendia. Sim. E à medida que eu fui amadurecendo, foi ficando mais claro que era um chamado pastoral. E 5 meses depois, eu já estava firme, frequentando uma igreja novamente. Isso com 19 anos de idade. 19 anos. Então eu passei 5 anos fora da igreja. Mas mesmo voltando para a igreja, pastor, na juventude e as marcas das festas, das brincadeiras, das gandaias, quando eu cheguei na igreja, eu passei, eu acho que uns 6 meses firme na igreja. Mas aí aconteceu uma coisa que não deveria acontecer. Saindo com os jovens da igreja, quando terminava os cultos, nós íamos para programações que não eram para um jovem que frequenta a igreja. E eu lembro de ter questionado isso. Eu digo: vem cá, a gente fica na igreja, quando sai vocês me levam para lugares que eu frequentava antes de ir para a igreja. E a verdade é que eu acabei me deixando levar por esse comportamento. E a culpa foi minha em ter aceitado, porque eu deveria ter me mantido firme. Não estou querendo aqui julgar ninguém. Mas eu acabei estando dentro da igreja, mas perdido dentro da igreja. Era o crente Raimundo, né? Um pé... um pé na igreja e outro no mundo. E outro no mundo. Então, vamos dizer assim, eu passei por todas as fases dentro da minha vida com Cristo. E qual o momento que você, então, vem a magnitude do ministério, da vocação, do chamado, Sim. que você sente que Deus estava lhe chamando? Até porque a gente precisa entender que Deus respeita, Sim. né, às vezes até aquilo que a gente fala como bobagem. Mas assim, a Bíblia diz o quê? Que nós vamos pagar pelo amor que a gente tem à nossa língua, né? Quem ama vai comer do fruto dela. E às vezes a gente não toma cuidado com isso. Eu conheci também uma pessoa que dizia: eu quero que Deus me leve, não sei o quê, eu quero que Deus me leve. 6 meses depois ela estava embarcada. Porque o que define você estar aqui é sua satisfação. Se você fala o tempo todo que você quer ir embora, morreria feliz e tal, pode parecer que é algo simples, desnecessário, alguém levar a sério isso. Mas quem trabalha com computador, por exemplo, Sim.
você fizer essa experiência, você vai ver o que eu estou falando. Você vai lá, pega uma pasta sua cheia de coisas importantes e vai lá e delete. O computador tem um sistema de segurança que vai fazer uma pergunta a você. Tem certeza que quer que delete essa pasta? E mais uma vez ele põe nas suas costas a decisão. Sim ou não? Você vai lá e dá o sim. Aí você vai falar pro computador assim: computador, eu vou dizer sim, mas é de brincadeirinha. Ele vai entender que é de brincadeirinha? Não. Ele vai executar. Ele vai executar. Ele não tem como entender que é brincadeirinha ou não é brincadeirinha. E o reino invisível, como eu chamo, eu gosto de chamar a palavra invisível e não espiritual, porque a palavra espiritual foi muito banalizada, né, por todas as classes que se fala de espiritualidade, né? Sim. Você pega, por exemplo, um cara que está aí traficando, lesando a vida de um monte de gente, mas ele tem uma vida espiritual. Ele é um espiritualista no contexto dele. Entendi. Então, o mundo invisível, que é a parte invisível do mundo visível, eles estão conectados um com o outro. Ele não é um lá e outro aqui, eles estão conectados. Só é a parte invisível e a outra é visível. Ele não vai entender que você falou aquilo por uma brincadeira. Tome cuidado com o que você fala. A Bíblia é clara quando ela diz esse conselho. Tome cuidado, você vai comer do fruto da sua língua. Sim. Entendeu? Ou para a vida ou para a morte. Então, que tal você começar a falar de vida, 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 vida e cumprir o seu mandato cultural, gente? É 120 anos. Pronto. 120 anos. Tá bom, tá de bom tamanho. Ele foi quem definiu que é até 120 anos. Então, se seu corpo trabalhar direitinho, você vai estar firme até os 120. Então, antes disso, você não queira ir embora daqui, porque aqui é bom demais. Por mais que as pessoas falem da vida como problemática, não tem coisa melhor do que a própria vida. Foi o dom mais precioso do sacrifício que Cristo fez, foi nos ofertar a vida. E ele nos ofertou a vida dupla, aqui e lá. Porque tem muitos cristãos, Flávio, que eu não sei se você concorda com essa frase, tem muitos cristãos que dizem assim, como é difícil servir a Deus. E eu fico me contorcendo quando eu ouço essa palavra. Porque assim, eu creio que difícil é servir o diabo. Porque alguém fala bem assim, mas servir o diabo é fácil, o cara bebe, fuma, tal. E aonde que isso é benefício? Porque um cara que passa o dia todo sentado numa mesa de bar, tomando cachaça, ele está se torturando, gente. Ele não está vivendo uma vida boa, não. Sim. Ali é um modo de tortura atual. Entendeu? Um cara que passa a noite toda fumando maconha, fumando entorpecente, cocaína, dizer pra mim que ele tá curtindo a vida, meu irmão, pelo amor de Deus. Então, difícil é servir o diabo. Sim. Mas a Deus, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra que ele botou, você tem a bondade dele ter escrito seu nome no livro da vida, você tem o mecanismo da fé que você pode sonhar. Você tem o poder da unidade que faz você andar juntos com pessoas que pensam como você. Você tem o poder da graça à sua disposição. E você tem o poder da criação. Sonhar de Deus, eu quero que o Senhor realize isso e for feito. Aonde que isso é difícil você ter um reino desse à sua disposição? Só a ignorância pode promover uma informação dessa. Então, esse período que você passou, acredito eu que foi de um somatório que transformou hoje no perfil do pastor e da liderança que você... Sim. Eu costumo dizer que todas as experiências que Deus permite que a gente passe, é como tijolos. Você vai construir uma casa. Exatamente. E muitas vezes a gente não entende, até porque determinados tijolos estão sendo colocados daquela forma, daquele jeito, mas o construtor sabe. Sim. Então, tudo traz amadurecimento. Como eu disse no início, né? É uma infância com muita coisa boa. Eu agradeço muito a Deus por meus pais, mas eles tinham os seus problemas e defeitos que atingiram aos filhos. Mas aquele sofrimento trouxe
amadurecimento, trouxe experiências espirituais com Deus que fortaleceu uma criança a ponto de exercer fé e ver o milagre acontecer. Perfeito. Então, tudo E como é que está sua mãe hoje, de um processo. A minha mãe, ela não frequenta uma igreja até hoje, né? Mas ela ficou normal. Vamos dizer assim, ela nunca mais teve aquele mesmo problema, né? Mas ela perdeu algumas coisas, algumas habilidades que a gente amava muito. Por exemplo, minha mãe era uma cozinheira de mão cheia. E depois que houve esse tratamento com remédios e tudo mais, a gente sentiu que houve uma mudança. Então, outros aspectos da vida dela também sofreram essas alterações. Sim. Não sei se devido à medicação, que as medicações eram fortes, né? Uhum. E cria uma dependência também, você fica usando por muito tempo. Então, ela acabou não sendo a mesma mulher, mas graças a Deus também não chegou a perder nunca mais aquela crise que ela passava. O juízo, né? Ela teve alguns momentos de crise que durava 1 hora, 2 horas, 3 horas e encerrava. Então, a diferença era gritante, porque ela passou muito tempo sem ter a consciência. E quando ela veio recuperar, para a gente foi uma mudança significativa. Então, falando desse período de estar perdido dentro da igreja, e eu não gosto de esconder isso das pessoas, porque eu entendo que há muitas pessoas assim, que estão na igreja, vivendo de aparência, vivendo uma vida religiosa e não espiritual. E isso é um perigo. Então, eu não olho para esse período em que eu estive também perdido dentro da igreja e me digo, Senhor, não. Hoje eu posso aconselhar as pessoas, eu posso visualizar as pessoas, eu posso identificar, fazer leituras. Sim. Porque eu passei por essa experiência. Então, quando eu estou no púlpito pregando, e muitas vezes eu digo isso, né? Eu sei que aqui dentro há pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Por quê? Porque eu mesmo passei por isso e a gente consegue perceber o quão distante algumas pessoas estão. A Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. E às vezes as pessoas elas produzem frutos dentro da igreja que você... Lá fora alguém diz assim, fulano é crente? Por que alguém questiona isso? Porque está vivendo uma vida de aparência. Então eu também passei por essa jornada na juventude. E apesar de ter certeza do meu chamado, eu sempre soube do meu chamado. Aos 26 anos, isso acabou sendo assim inevitável. Foi quando eu parei e estava noivo nesse período. O senhor conheceu minha esposa e a culinária dela? Sim, verdade. Estava noivo nesse período e eu cheguei para ela e eu disse, olha, eu vou para o seminário estudar teologia. E ela olhou para mim e disse, eu sabia que esse dia ia chegar, porque ela sempre percebeu os sinais. Era algo visível para mim e para ela, o chamado de Deus. Ela foi uma das pessoas que, inclusive, traz confirmação do chamado na minha vida. E nós casamos e com 15 dias nós fomos para um seminário na Bahia. Era tipo um internato, se bem que o pessoal que casa fica fora do internato, aos arredores do internato. E eu fui para o seminário, pastor, mas eu sempre temi ser pastor. Até na nossa reunião lá, eu acho que eu comentei sobre isso. Porque eu sempre achei que ser pastor é a maior responsabilidade que um ser humano pode assumir diante de Deus. Eu dizia, poxa, eu posso dar aula, eu posso ser um advogado, eu posso... E não estou querendo desmerecer nenhuma dessas coisas, porque eu dou aula há 23 anos. Mas, para mim, ser responsável pelo rebanho do Senhor era algo que pesava muito para mim. Eu não me via. Eu, Flávio, cheio de defeitos, sabe? Não sou exemplo para ninguém. Como é que eu vou pastorear o rebanho de Deus? Quem sou eu para... Às vezes eu vejo algumas pessoas almejando o pastoreio, até lutando para ter uma vaga dentro do pastoreio, e eu confesso que até hoje eu tenho dificuldade de entender isso, porque eu sempre pensei o contrário. E durante os primeiros 6 meses do seminário, eu voltei a lutar com Deus, e eu dizia, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou, mas me libere desse chamado, eu quero ir embora. E às vezes o ser humano é um pouco ousado, né? E eu fiz um teste com Deus, eu disse, Senhor, eu quero fazer contigo o teste de Gideão. Não sou digno, mas eu quero fazer.
me perdoe, vou fazer. Eu estava guardando um material, uns livros de São Paulo. A gente mudou para a Bahia e, assim, pela fé, não tinha emprego, não tinha nada, ia estudar, né? Recém-casados. E eu encomendei um material, uns livros de São Paulo para vender na comunidade. E esses livros não chegaram. Eu disse, Senhor, se esse material não chegar até tal dia, o dinheiro está acabando. Se esse material não chegar até tal dia, não tem como eu ficar aqui, eu vou embora. Então já usei isso como desculpa para ir embora, né? E aí era a primeira prova. Era a primeira prova. Tudo bem, nós morávamos em um condomínio lá nesse local. Era o último prédiozinho. E eu escutei um barulho de caminhão lá longe, chegando. É uma cidade do interior. E minha esposa levantou e fez, filho, tem um caminhão chegando aí. Eu disse, deixa eu ir lá que é uma encomenda. É a encomenda que a gente tá aguardando. Aí ela olhou assim pra mim, eu fui. Quando cheguei na portaria, eu falei com o motorista, eu disse, tem uma encomenda aí pra mim? Falei, o seu nome é Flávio. Ele, como é que você sabia que era pra você? Porque eu já perguntei ao porteiro, já perguntei, ninguém sabe quem é você, tem pouco tempo que eu tô aqui, ninguém me conhece ainda direito não. Ele, mas você sabia que era pra você? Eu sabia. E aí ele me entregou, e aí quando eu cheguei em casa, já cheguei com lágrimas nos olhos, e minha esposa estava chorando. Eu disse, por que você está chorando? Ela fez, porque você está infeliz. E eu orei a Deus que se o material não chegasse até hoje, eu ia dizer a você para a gente ir embora. Choramos, os dois, entendemos que Deus havia respondido. Confirmação com essa daí não tem jeito, né? Mas eu ia fazer o teste de Gideão e são 2, né? E aí eu fui pro segundo teste. No sábado dessa mesma semana, eu ia para fazer prática pastoral em uma igreja em uma cidade vizinha. A gente ia, os alunos de teologia, eles iam dentro de uma van. E no meio do caminho eu baixei a cabeça e eu disse, Senhor, vou fazer o segundo teste. Estou indo nessa cidade, vou fazer a prática pastoral. Se o Senhor não me der um motivo para eu voltar aqui na semana que vem, eu vou me embora. E tudo bem, fui para a igreja, fiz as atividades que tinha que ser feito. Quando foi à tarde, uma senhorinha me disse, pastor, o senhor pode ir comigo aqui visitar uma comunidade? Eu disse, vamos dar um estudo bíblico, né? Vamos lá, vamos lá. Era uma favela, pastor. E muitas pessoas em situação assim, de risco, eu de terno e gravata, e o povo dizendo, rapaz, tira essa roupa, que você vai voltar daqui nu. Situação bem tensa. Comunidade que precisava de apoio em todos os sentidos, inclusive espiritual. Fomos dar os estudos. Eu passei por umas 10 casas, pastor. Quando chegou na última casa, eles estavam discutindo, bebendo, som alto, e eu disse, vamos embora, irmã. Doido para ir embora, para não ter nenhum motivo para voltar, né? E a irmãzinha, calma, fez, não, pastor, peraí que eu vou conversar com eles. Aí foi lá, conversou, eles foram se acalmando, acho que até drogados estavam. E comecei a dar o estudo. No meio do estudo, chegou um outro filho dela, não falou nada, sentou. Eu terminei o estudo. Última oração. Pronto, última oração, vou entrar na Topic e vou me embora. Chega desse negócio de ser pastor. E esse cara olha para mim e diz, pastor, posso lhe fazer um pedido? Eu digo, pois não. Você poderia, na semana que vem, levar essa mesma mensagem para minha esposa e para os meus filhos lá na minha casa? Ixi. Gerou um compromisso. Eu tinha dito a Deus, se ele não me desse motivo para voltar, eu não voltaria mais. Sim. Eu voltei chorando a Topic todinha, o caminho todo, porque Deus havia respondido. Sim. Cheguei em casa, contei para minha esposa, mas eu disse a ela, eu disse, querida, eu não quero ser pastor. Deus respondeu, mas eu não quero ser pastor. Eu quero ir embora. E na mesma hora eu liguei para um amigo em Aracaju, que tinha um caminhão, eu disse, pai, venha buscar minhas coisas que eu estou indo embora. E o pai dele veio, botei as coisas em cima, minha mulher chorava o tempo todo. E no meio do caminho ela olhou para mim e disse assim, um dia você vai me pedir para voltar. E eu vou dizer que não vou voltar. Foi só o que ela me falou. E fomos embora. Quando eu cheguei em Aracaju, pastor, eu acho que pelo que eu já contei aqui, deu para perceber que a minha experiência com Deus começou cedo. Sim. Eu sempre ouvi a voz de Deus, sempre. Mas quando eu cheguei em Aracaju, foi como se tivesse quebrado alguma coisa.
E eu não conseguia sentir a presença de Deus na minha vida. Literalmente não conseguia sentir. E eu entrei em um quadro depressivo gradativo. Só piorando, só piorando, só piorando. Fui trabalhar, não conseguia ir numa igreja, não conseguia me ajoelhar para orar. Eu sabia que eu tinha abandonado a Deus e o plano que Ele tinha para minha vida. E aquilo me maltratava demais. Um ano em um quadro de depressão que às vezes eu vejo as pessoas dizendo: depressão é bobagem, é frescura. Nunca digam isso. Porque o depressivo, ele deseja a morte. Uma pessoa com depressão aguda, ele deseja a morte, mas ele deseja a morte para aliviar a dor dele. Fugir daquela dor. Ele Então, não quer morrer, ele quer matar a dor. Então é isso, ele quer se livrar da dor. Então eu almejava uma forma dessa dor acabar. Foi um quadro terrível. Mas depois de um ano, eu já estava pronto, inclusive, para deixar minha esposa. Isso se arrastou ainda por 3 anos. Depois de um ano, as coisas foram, vamos dizer assim, diminuindo um pouco. Né? Aquele negócio de querer tirar a própria vida foi diminuindo um pouco. Eu consegui ir na igreja. Quando eu cheguei na igreja, só fazia chorar, chorar, chorar. Mas não tinha mais aquela vida com Deus. Não ouvia Deus falar comigo. E aí chegou um dia que eu disse: vou acabar com o meu casamento. Vou liberar ela, que ela é jovem. Porque eu não vejo mais sentido em continuar. Eu literalmente perdi o prazer pela vida. Rapaz, que loucura, hein? Foi uma decisão de ter tomado... Sim. Começou dali a decisão de sair e voltar. Exato. E aí quando eu tomei essa decisão, que eu fui para conversar com ela, antes de eu dizer o que eu queria, ela olhou para mim e fez: tem um negócio para lhe contar. Eu digo: diga. Ela disse: eu estou grávida. Na hora que ela disse: eu estou grávida, para o senhor e para qualquer outra pessoa, vai significar apenas que ela estava grávida. Para mim, eu ouvi Deus falar comigo depois de 3 anos. Eu olhei para ela e eu disse: é uma menina. E ela disse: por que você está dizendo isso? Porque eu ouvi Deus dizer que Ele se lembrou de mim. É meio estranho poder explicar isso para o senhor, mas foi o que eu entendi na hora. Sim. Depois de 3 anos, eu ouvi Deus dizer: eu ainda estou aqui. Chorei muito. E era uma menina. Sofia, nasceu, está com 16 anos hoje. E quando essa menina começou a falar, pastor, eu ouvia Deus falar através dela. Minha esposa olhava para mim e dizia: não é possível uma criança dizer um negócio desse. Todas as fraquezas que eu tinha, toda a debilidade espiritual, era ela quem agia na minha vida. E Deus usou aquela criança para salvar a minha vida. Sim. E as coisas começaram a melhorar a partir daí. E eu comecei a ter uma aproximação maior. Veio a segunda filha. Eu também disse à minha esposa, quando ela me contou, eu ouvi a mesma coisa. Eu disse: eu lembrei do Senhor, lembrei de você mais uma vez, meu filho. É estranho contar isso. Algumas pessoas dizem: mas pastor, por que você entendia isso? Mas o fato dela ter engravidado fez você voltar para o seu chamado? A minha filha, as 2 filhas, elas eram a voz de Deus dentro da minha casa. E elas trouxeram você de volta para... Elas me trouxeram de volta. Então, quando eu estava com 7 anos que tinha abandonado o seminário, as meninas já estavam falando bastante ao meu coração. Eu fui convidado para ir para um seminário falando sobre as cartas do Apocalipse. E eu não ia para esse seminário, mas várias pessoas diferentes começaram a dizer: você precisa ir para esse seminário. E eu senti que tinha algo diferente ali. Não era só as pessoas, eu sentia que era Deus. E eu fui para o seminário com minha esposa. Na segunda noite, não fui a primeira, mas fui na segunda. E depois eu fui todos os dias. No último dia, nós estávamos todos em pé, cantando a última música, o último louvor. E eu estava chorando muito. Eu olhei para minha esposa, ela estava com os olhos cheios de lágrimas. E eu disse: querida, eu preciso voltar. Antes disso, eu lembrei do que ela tinha dito. A semana inteira eu havia ouvido Deus falar comigo como antes ele falava. Todas as noites que eu fui ali, eu ouvi Deus falar comigo.
E eu ouvi Deus dizendo: filho, você vai voltar para o seminário porque eu tenho um propósito para você. Então, quando eu olhei para ela e disse: eu preciso voltar, ela poderia ter pensado o quê? Qualquer coisa. Voltar para onde? Para casa? Voltar, né? Tem uma coisa para resolver que ficou pendente. E ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e ela disse: eu sei, eu ouvi também. E como eu ouvi, e eu tinha dito a você que eu não voltaria, mas Deus está mandando a gente voltar e eu vou voltar com você aonde Deus mandar. Então a minha mulher fez muita diferença também nesse momento. 3 anos depois nós voltamos para o seminário, passamos 4 anos na Amazônia. Caramba! E na Amazônia nós aprendemos a depender completamente de Deus. E lá se ampliou a outra parte do meu chamado. Não era apenas um chamado pastoral, era um chamado para missões. Para missões, né? E a minha vida foi completamente transformada desde o dia que eu aceitei, de fato, seguir o plano de Deus. Então, no momento que eu decidi voltar para o seminário e me dedicar por inteiro, abandonei aquela história da autossuficiência. Não era eu que seria o pastor, era Deus que agiria através do Flávio, que ele escolheu para ser pastor. Então, o meu ministério, eu precisava aprender antes de exercer meu ministério a depender de Deus e não de mim mesmo. E esse foi o problema que fez com que eu desistisse na primeira vez. Porque eu queria me sustentar, eu queria fazer e acontecer, eu queria garantir que eu tinha condições de ser um bom pastor, de que eu iria dar os melhores conselhos, que eu ia providenciar, e não tinha nada do Flávio. Deus queria mostrar que não importava o Flávio, importava o que ele faria através do Flávio. E foi por isso que eu aceitei o chamado e aprendi na escola da humildade o que é depender de Deus. Outro dia, quem sabe, Glória a Deus. Conto a experiência da Amazônia, que foi muito forte, mas lá eu aprendi a depender 100% do Senhor. 100% do Senhor. Nós não tínhamos recursos. Lá na Amazônia, o senhor trabalhou com tribos indígenas? Não. Ou com o pessoal não. da... Eu fiquei... Na verdade, a gente ficou em cidades do interior. É porque, quando você fala da região amazônica, o Pará, por exemplo, eu fiquei no Pará, o povo é misturado, né? Eu lembro que eu cheguei numa rua para visitar um colega e tinha uma moça, uma índia completamente nua, na porta de casa. Então, assim, é difícil hoje, nos dias de hoje, você limitar os povos indígenas a tribos, como Sim. a gente vê nos filmes, né? Você encontra índio na cidade grande, misturado. Você vê muitos imigrantes também, muita gente que vem fugindo de outros países. Então, a Amazônia, eu diria que são países dentro daquele local. É um continente, né? Rapaz, é um continente. É um mundo, né? Isso. Então, a gente teve algumas experiências. Mas eu fui para o outro seminário na Amazônia. Quando eu fui para a Amazônia, eu não fui em missão, eu fui para estudar teologia novamente. E lá a gente teve contato com missionários, com experiências assim muito fortes, pessoas que vieram de fora da janela 1040, e isso mudou a nossa história. Então, desde o momento da infância até esse momento de Flávio se tornar pastor, o ponto-chave era que Deus estava construindo coisas em mim para aprender a depender dele para o que ele ia fazer depois. Sim. Então eu louvo a Deus, pastor, porque todas essas coisas que aconteceram, boas ou ruins, me fizeram amadurecer a depender do Senhor, a ponto de hoje viver missões, formar pessoas através da Escola de Missões. Sábado agora a gente entregou o certificado da 3ª turma da Escola de Missões. Temos muitos sonhos, muitos planos, um desejo ardente de levar missionários pelo mundo afora. E quando eu vejo um aluno, como eu vi sábado, testemunhar e dizer: pastor, obrigado por ter feito parte dessa história. Sábado eu disse para eles, não se trata do pastor Flávio. Deus fez o que fez para que eu aprendesse a depender dele. E hoje, quando eu formo um missionário, e esse missionário me conta que está levando vidas ao Senhor Jesus Cristo, pessoas que estão criando projetos aqui e tem feito a diferença na vida deles. Eu ouvi um aluno dizer: pastor, a Escola de Missões mudou a minha vida. Eu quero servir ao Senhor 100%. Ouvir isso não tem preço. Como é que faz, pastor Flávio, para alguém que queira, estiver assistindo agora, sentiu no coração, foi tocada por Deus
para também estudar nessa escola de missões? Qual é o beabá que ela tem que fazer? Ok. Hoje a gente está com uma proposta mais ampla. Nós vamos ter a primeira turma da Escola de Missões online. Vinha dizendo isso para o pastor Cláudio no caminho aqui. Então nós temos pessoas, amigos que estão lá em Santa Catarina, na região amazônica, pessoas que querem participar desse treinamento. E hoje nós teremos a proposta online. Então hoje eu E a pessoa sai gostaria dali de já deixar... preparada como missionário para assumir um campo, é isso? O método que eu tenho utilizado, eu busco sempre a Bíblia, é a regra de fé. O método de Cristo é capacitação e consagração. Consagração e capacitação. Foi o que Jesus fez com seus discípulos. Então, na escola de missões, nós tentamos replicar esse método. Eles são convidados a uma vida de consagração diária. É tanto que a gente tem pessoas que foi para a escola de missões e eram cristãos como eu fui um dia, meia boca, caiu na escola de missões. Eu lembro de uma aluna que ela, no dia que eu fui visitar a igreja dela, para divulgar a escola de missões, ela estava vindo toda quebrada para a igreja, quebrada. E ela disse que no momento que eu fiz o apelo para ela, para quem quisesse fazer parte da escola de missões, ela disse que não tinha nenhum projeto, nenhuma intenção de fazer parte de nada na igreja. Já tinha dito, inclusive, para a pastora dela, só se você quiser me deixar aqui quietinha no banco lá atrás, eu venho para a igreja. Mas se você só mexer comigo, eu deixo de vir. Então me deixe quieto. Então, no dia que ela ouviu o apelo, ela disse que foi mais forte. E foi para a escola de missões. E um dia ela sentou para me contar o testemunho dela. E na escola de missões ela se sentiu resgatada e restaurada e direcionada. Então, a escola de missões ela é um tempo de crescimento em conhecimento, mas também de consagração. Então, se alguém deseja fazer parte desse projeto, a gente pode deixar o telefone aqui. Pode deixar. Tá aparecendo na tela aí. O 799-9821-7247. 9821-7247. Fala diretamente com o senhor, né? Diretamente comigo. A gente está criando uma plataforma agora, hoje. Passei boa parte do dia criando essa plataforma para poder divulgar online e as pessoas poderem fazer inscrição. Esse trabalho que o senhor falou, passou a tarde hoje mexendo nisso, o senhor também tem formação nessa área também, né? Eu fui professor de informática há muitos anos atrás. Então, apesar Migrou para a área de TI? Não, para a área de administração. Administração. Então o senhor administra, o senhor não operaciona, então? Não. Eu fui para a área de gestão, na verdade, gestão comercial. Não tem nada a ver, mas eu saí da área de informática. Mas continuo curioso, né? Então eu acabo mexendo com isso. Para poder... Então esse desenvolvimento de plataforma é o senhor mesmo que faz? Então hoje está muito fácil, está muito funcional, né? Hoje a gente tem tá tudo mais fácil. E tem essas plataformas que entregam quase tudo pronto. Você só tem que ter paciência de ler bastante para entender como funciona a plataforma. Mas eles entregam muita coisa pronta. Então hoje você tem Hotmart, você tem Aerospark, você tem a Edux. Tudo isso aí está à disposição, né? Então eu fico buscando entender desse mundo para poder apresentar soluções para pessoas que queiram fazer parte desse projeto. E fora a Escola de Missões, o senhor também tem o Instituto Zará. O Instituto Zará. Que dá cobertura à Escola de Missões. Sim, o Instituto Zará ele é mais focado no desenvolvimento, por exemplo, do empreendedorismo, a parte de desenvolvimento humano. Que é muito parecido com o que a gente faz aqui também. Nós lançamos agora, quer dizer, estamos para lançar agora, melhor dizendo, período pré-lançamento, do programa chamado DNA Social, que vai ser lançado aqui pelo Instituto, que trabalha 3 pilares: Reino de Deus, empreendedorismo social e desenvolvimento pessoal. Sim. O nosso foco com isso é ser forte na sede e ser forte na casa. Porque o que a gente tem percebido é que a assistência social ela vai indo bem até um determinado momento, mas depois ela se torna predatória. E se torna predatória de diversas formas, né? Tem o apelo político, que acaba se tornando uma sedução para que você use o viés social para beneficiar politicamente uma candidatura particular, que é o mais comum, é o setor mais enviesado da assistência social que existe. Existe também a atividade predatória, nesse sentido da atividade social, que é voltada para você receber recursos públicos, mas desviar para uma causa pessoal sua. Então a gente entendeu com tudo isso, para se afastar desses predadores,
que a gente precisaria fortalecer nas casas o DNA social, que é você descobrir quem de fato é um ativista social, mas pelo social, pelo ser humano, Sim. pela causa que Cristo colocou. Quando Cristo fala bem assim, Pedro, você me ama, apacenta as minhas ovelhas, ele estava falando de um todo, de um apacentar como um todo. E esse todo inclui a atividade social. O que é que os discípulos construíram? Uma comunidade que era na oração, na comunhão e no partir do pão. A comunhão está envolvido toda a parte social. Não existe comunhão sem você sentar na mesa para comer com a pessoa. O partir do pão é a partilha. Não é apenas a questão só do alimento. É a partilha de tudo que envolve a atividade produtora. Então é realmente uma comunidade estruturada para desenvolver. Sim. Então, assim, e a gente percebe que as pessoas elas estão em busca de benefícios e não em busca do benefício maior, que é sua vida saudável. Eu costumo dizer que o ser eficiente não quer dizer que ele é necessariamente um ser saudável. Eu sou eficiente no que eu faço, mas me trouxe uma vida saudável? Me trouxe uma vida abençoada? Entendi. Ou eu sou eficiente e estou encharcado de trabalho, emocionalmente exausto e não sei o que vou fazer com a minha vida? Que é o que acontece com muitos pastores e muitos ativistas sociais. Os pastores se sentem super-heróis, se sentem acima da média, se sentem os secretários de Deus, Sim. não se sentem mais um ser humano normal. É como você falou, é deixar que Deus use o vaso, Sim. não é o vaso usar Deus. Sim. Então, o Instituto Zará também tem a mesma proposta, muito Sim. idêntica ao Instituto Arte da Fé, que é o que nós trabalhamos aqui de maneira ainda bem humilde, bem simples, mas graças a Deus, com pelo menos a nossa vida está bem. É porque o Centro de Missões Global, ele é mais focado no público evangélico mesmo, né? Sim. O pessoal que já está na igreja. Sim. Né? Para ser missionário, o três... básico é ser pelo menos cristão, né? Eu tive 3 alunas que elas Imagina estavam... você ter um missionário que seja ateu. Eu tive 3 alunas que elas estavam visitando a igreja no dia que eu fiz a apresentação e elas vieram para a escola de missões. Inclusive foram batizadas, né? Creio que a escola de missões foi uma grande influência na vida delas. Sim. Mas a maioria é o público evangélico. Já o Instituto é uma coisa mais aberta ao social. A gente entende que o cristão que vive só para cristãos, ele acaba não cumprindo o papel estabelecido por Deus. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que Deus disse a Abraão lá atrás, né? Ser uma bênção para todos os povos. Eu queria só enfatizar uma coisa aqui que o senhor acabou de falar, e eu não relatei isso, mas é interessante o senhor ter trazido justamente esse verso. Quando eu era criança, eu ouvi essa passagem em algum momento, não sei qual era a idade, quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Sim. Por 3 vezes. E eu lembro que ali foi a primeira vez que eu senti arder em meu coração o chamado para o pastoreio. E todas as vezes que era lido esse texto em algum lugar, aquilo tocava o meu coração profundamente e eu sentia que Deus estava me levando nessa direção. Né? Mas como eu disse no sábado, na formatura dos alunos da Escola de Missões, e o senhor acabou de dizer, chamado, eu gosto de falar isso porque há muitas pessoas que têm dúvidas sobre esse tema. Às vezes a gente vai para o seminário, e eu tive muitos amigos que foram para o seminário com dúvida. E alguns tinham certeza, mas estando lá, essa certeza foi embora. Sim. E uma frase que me incomodou bastante, no seminário, tinha um pastor que dizia assim, um só não, tinha uns 3 que dizia assim, Deus chama e a igreja confirma. Eu não creio nisso. Não acho que isso seja bíblico. Sim. Chamar de Deus é algo pessoal. É o que Deus faz, é entre você e Ele e ninguém mais. Então, Deus não nos chama para sermos estrelas. Até porque, me desculpe os que são templários, é meio que um absurdo você precisar que a igreja que tem CNPJ, instituição religiosa, criada por homens, precise chancelar aquilo que Deus está fazendo. Sim. Por exemplo, se fosse assim, a gente não teria, por exemplo, uma igreja universal no Brasil hoje. Que por mais que você
discorde da forma, que sempre há discordância, Sim. ninguém tem dúvida do trabalho extraordinário que Edir Macedo fez nesse país, porque ele foi rejeitado por todas as igrejas que ele quis ser pastor. Então ele só foi ser pastor porque ele montou uma igreja para ele. Eu penso que o chamado... E hoje a Igreja Universal está em mais de 170 países. Inclusive o pastor que rejeitou ele é muito menor que ele hoje. Eu penso que o chamado... A Igreja Universal, eu conheço um pouco da história deles. Eles têm mais de 1000 templos dentro dos presídios, que é um fator altamente complexo de se conseguir. Eles têm igrejas dentro de presídios. Entendeu? Então, assim, não dá para eu competir em termos de trabalho com alguém que diz que não teve chamado, porque a igreja não chancelou o chamado de Edir Macedo. Gostem quem gostar, mas o trabalho dele fala por ele. Entendeu? E o que é interessantíssimo, por exemplo, eu nunca vi Edir Macedo em Sergipe. Eu nunca vi saber que o dia que ele esteve aqui em Aracaju. Se alguém souber, que me diga. Eu nunca vi ele ter tido aqui. A não ser, me parece que na inauguração, talvez, da igreja sede mãe, talvez ele tenha vindo aqui. Não recordo se veio. Mas se veio, você vê, nem sabe. Mas a igreja funciona aqui extraordinariamente bem sem a presença dele aqui. E isso é uma verdade bíblica, porque Jesus, quando ele terminou os seus 3 anos de ministério, ele foi embora e liderou sem a presença dele aqui. Então a maior liderança é aquela que lidera sem a sua presença. Porque tem gente que se agarra no púlpito, né? Sim. E diz assim, aqui é meu e daqui ninguém me tira. Né? Fantasiando uma ilusão de que aquilo é dele, que não é de ninguém. Pertence ao reino e ele não negocia isso com ninguém. Então o chamado é sim algo restrito e pessoal ou personalíssimo do reino de Deus para a pessoa. Até porque quando a gente olha para a Bíblia, você vê muitos exemplos, né? É por isso, inclusive, que eu apoio muito as igrejas pequenas, porque, por exemplo, às vezes tem pastores, a gente olha assim para ele assim, pô, esse cara tá... Como é que esse cara é pastor? Mas quando você vai lá ver o trabalho que ele faz, você, na sua categoria, não consegue fazer o trabalho que aquele irmãozinho, que às vezes é desconsiderado, faz. Porque tem bibocas que você anda, que tem teólogos que não entram, não tem coragem de entrar. Mas o rapaz entra lá e faz um trabalho e fala do jeito dele, entendeu? Então, eu e acho consegue fazer. Então cada um tem um chamado e a gente só precisa aprender a respeitar. Eu creio que essa questão do chamado ela é muito pessoal. Quem foi chamado sabe. Exatamente. Quem não foi chamado também sabe. E é claro que seja com conhecimento, seja sem conhecimento, hoje nós estamos vivendo, vou falar especialmente hoje, dias em que há também muitas pessoas assumindo o pastoreio sem ter chamado. É claro que há muitos outros, né? Igrejas pequenas, igrejas grandes, não importa. Eu acho que fenômeno... não é o tamanho da igreja, né, que vai dizer isso. É o pessoal. Mas que hoje há também muitas pessoas almejando isso, eu não vejo razão para almejar. É o fenômeno da socialização do cristianismo, né? Eu não sou do cristianismo, eu estou socializado a ele. É importante lembrar que é uma diferente uma coisa da né? outra, né? Porque uma coisa eu aprendi o jargão. Eu passei num período que eu pastoreava a Assembleia de Deus do Bom Retiro. Teve um cidadão lá que me chamou, me convidou para um almoço. E chegou para mim no almoço e falou bem assim, ó, me ensina aí como é aquilo que você faz, que eu libero o valor do aluguel da igreja. Ele era o dono do prédio. Me ensina aí como é que você faz, rapaz. Quando você começa a falar, o pessoal começa a chorar e tal, e não sei o que. Como é que faz aquilo ali? Me ensine. Eu, de uma maneira bem descontraída, usei uma palavra que ele se sentiu ofendido. Eu disse, olha, seu fulano, o senhor ainda é um doente em tratamento. Eu usei esse termo. Eu quis dizer para ele que ele é uma pessoa que está sendo trabalhada ainda. E que aquilo não se aprende alguém ensinando. É Deus que vai dotando a pessoa. Aí ele se sentiu ofendido e virou meu inimigo. Então não tinha... Ele queria aprender como... Eu acho que ele entendeu que aquilo era uma malandragem. Só pode ser. O comércio da fé, né? Então muita gente confunde comércio isso. Da fé. Eu penso virou um comércio. Que quem vai assumir essa responsabilidade
lembrar, primeira coisa, e eu gosto de enfatizar isso, não queria sair daqui sem dizer isso. O rebanho é do Senhor. As ovelhas são do Senhor. Nós somos comissionados e vamos prestar conta de cada um. E era isso que eu temia, esse prestar conta. Mas aprender a depender de Deus. Agora, com isso eu digo que há muitas pessoas que almejam isso sem ter consciência disso. Mas olha, Flávio... Isso se torna um problema. Eu acredito, acaba ferindo muitas ovelhas, machucando muita gente. Eu acredito que a pessoa não precisa temer a responsabilidade. Ela só precisa construir o básico, que é respeitar as pessoas. Por exemplo, em Mateus 18 diz o quê? Se você quiser fraudar um dos meus pequeninos, é melhor que você ponha uma corda no seu pescoço, ponha uma pedra e se atire no mar, meu amigo. Porque eu vou lutar para defender esses pequeninos. Então, o que tem que estar na consciência da pessoa é que você precisa ser, realmente ser. E fazer pelas pessoas com todo o respeito possível. Você não pode ter aliciamento de pessoas, você não pode gerar manipulação das pessoas. Se você tem respeito pelas pessoas, é tudo isso que está sintetizado na palavra de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas? Apacente, cuide, tenha cuidado. Não tem uma palavra mais poderosa do que respeito. Se você respeita o ser humano e entende que ali está um ser que tem uma digital única, sim, você não vai querer manipular aquela pessoa. Você vai querer vê-la. Você vai dizer a verdade para ela mesmo que doa. Você vai falar para ela a verdade. Sim. Então é só isso. Então, e isso é benéfico até para você mesmo. Então não há peso em você apacentar pessoas. Pelo contrário, eu vejo muita nobreza quando você levanta e você faz algo, que você recupera alguém. Você tira alguém de uma margem que estava indo para um lugar tão ruim e de repente pela sua influência você trouxe ela para um outro lugar. Sim. Como você acabou falando dessas 3 pessoas aí que isso independente de ser pastor não, né? E independente de ser pastor ou não. Esse entendeu? É o chamado para todos nós. É o chamado para todo mundo. A grande comissão é um chamado para todo mundo. Sim. Entendeu? Salvar vidas. Não, você precisa só querer fazer. Por outro lado, pastor, eu também gostaria de dizer que enquanto há pessoas almejando o pastoreio, há muita gente sendo chamada, por exemplo, quando você lida com missões, na escola de missões eu vejo muita gente chorando, muita gente, sabe, sentindo o toque e o chamado do Espírito Santo, e às vezes fugindo desse chamado, como eu fugi um dia. Então, nos dias de hoje, nós precisamos muito de pessoas que aceitem o chamado de Deus, se coloquem à disposição do Senhor para servir, para salvar vidas, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que nele crê. Então, hoje, nós precisamos muito mais de pessoas dispostas a anunciar o Evangelho do que dispostas a só frequentar uma igreja. Eu vejo isso com maior preocupação, Flávio. Alguém que foge do seu chamado é muito mais preocupante do que aquele que teme a responsabilidade do chamado. Porque tem uma descrição bíblica para esse caso. Quando ele fala bem assim, Senhor, o Senhor me deu um talento, eu fui lá e enterrei. E ele diz, servo mau, sabia que eu era duro, sabia que eu era implacável, e você foi lá e mesmo assim enterrou. Por que você não pegou esse talento e colocou no banco para gente de juros? Quando eu vejo Deus falando isso, por que você não passou para alguém? Por que você não foi ajudar alguém? Já que você não queria fazer, vai ajudar Cláudio, vai ajudar Flávio, ajuda alguém a fazer então. Sim. Coloque-o nas trevas exteriores. Olha, meu irmão. Há uma prescrição bíblica sobre isso. Então, você que tem chamado, não corra dele. Não tem uma responsabilidade porque o Espírito Santo está aí para te ajudar. Agora, você fingir de morto, enterrar seu talento, e aquelas almas que você poderia trazer como um atalaia, que vai avisá-las, não serem avisadas, aí sobre você vai cair esse sangue. É muito pior você fugir do seu chamado. Atenda ao chamado, porque servir ao reino de Deus é a coisa mais nobre. Olha, não tem cargo nesse mundo. Billy Graham, eu trabalhei uma época com essa associação Billy Graham em 2008, e uma das coisas que mais me impactou na história de Billy Graham foi quando ele foi convidado a ser presidente dos Estados Unidos. Ele era conselheiro dos maiores presidentes dos Estados Unidos. E ele foi convidado uma certa vez para ser candidato. E ele disse, eu não posso
baixar o nível do cargo que eu tenho hoje. Sim. Ele colocou o cargo de missionário, de um pastor itinerante, como algo muito maior do que o cargo do maior cargo Sim. poderoso do mundo. Porque os Estados Unidos hoje estão capengando aí na primeira liderança e perdendo para a China, quase. Mas naquela época era made in USA para todo mundo, filho. Era made in USA o mundo inteiro. Entendeu? Ele tinha consciência. Era o celeiro de tudo, era os Estados Unidos. E eu, não posso descer do meu nível não, filho. Já tem um cargo muito maior do que esse. Pois é. Então, assim, eu entendo que se você fugir do seu chamado, você está cometendo um crime contra o reino e um crime contra você e contra a sua história. Porque o reino, quando ele chama, por mais que você passe desafios, ele se compromete. Quantas vezes eu pensei em parar o Instituto Arco da Fé? Não foram poucas. Foram centenas. E hoje eu me vejo fazendo muito mais coisas do que quando eu pensei que iria até parar. Hoje nós temos um complexo de comunicação, um complexo de treinamento, uma loja que está inaugurando. Estou terminando agora um local, uma área gourmet para trabalho de eventos do Instituto. Uma outra oficina que vai funcionar. Loja que já está sendo aberta, ou stand que está sendo aberto na Praia da Aruana. Outro na Orla de Aracaju. Quer dizer, gente, e eu pensei que ia parar. Então, outra, e recusando dinheiro ilícito. Que é muito difícil isso. Porque quando vem alguém querendo te ajudar e que você percebe que vem de uma maneira fraudulenta, mas vai te ajudar, você pensa assim, caramba, mas será que eu não deveria? Não. É inegociável. Não dá para negociar com isso. Sim. E você se mantém em paz, Deus depois te abençoa e passou. A emoção foi embora da tentação. E aí você segue a viagem. Então, pastor, a gente já passou mais de 1 hora. Eu já fui chamado aqui pelos meus produtores aqui. Queria agradecer sua presença. Deixar que o senhor olhe para essa câmera e faça suas considerações finais. Obrigado por partilhar um pouco da sua história, porque tem muita história em cima dessa história. Sim. Mas você aqui se emocionou. Né? Acredito que sua mãe e seus familiares vão estar assistindo depois esse documento. Porque aqui não é só um episódio. É um episódio para quem vai assistir que não lhe conhece. Sim. Mas para quem te conhece, isso é um documento. É sua história. Né? Narrada pelo autor. Verdade. Entendeu? Se torna um documento permanente e perene. Então quero lhe agradecer. Tá? Manda um abraço à sua família, à sua esposa. Pastor Cláudio, obrigado por ter trazido esse homem de Deus, ter feito esse contato. E que a gente possa trazer outros para que possa contar também histórias como a sua. E que a gente possa se unir em projetos que possam ser de magnitude social e através do reino de Deus. Amém. E também pelo empreendedorismo social, que é a área que também o senhor trabalha. Sim. O senhor falou uma coisa no podcast de Cláudio que me chamou a atenção, que é uma das coisas que a gente utiliza muito. Agora mesmo tem um jovem que está lá cortando essas imagens, que faz parte desse programa, onde nós objetivamos com clareza o comportamento primeiro do que a área técnica, que são as competências, como o senhor mesmo falou. Sim. Hoje o maior problema das pessoas não é pela competência técnica, é pela falta de comportamento das pessoas. Hoje o mercado de trabalho ele tem uma deficiência muito clara de pessoas com comportamento saudável. E o que mais o Instituto preza nessa questão é que você entenda que você abre-se uma porta para você, mas a permanência dessa porta aberta depende do seu comportamento. Sim. Então a gente ensina muito isso aqui. E eu percebi que o senhor vai na mesma linha. E eu fiquei feliz por isso, porque até então eu pensei que eu era sozinho nessa seara aí falando. Até descobri que vocês também fazem e tiveram, porque a gente nunca conversou, tiveram o mesmo despertamento que a gente. Coisa incrível, fantástico isso, viu? Muito obrigado. Lembrei Deus te abençoe. De Elias e os profetas, né? Ó, guardei. Pensei que era só eu, mas tinha mais 7.000 aí guardadinho. Vamos encontrar esses 6.000. 6.998. Estão espalhados pelo mundo. Estão espalhados aí? Mas as suas considerações finais nessa câmera aqui, meu varão. Ok. Bom, eu consigo conversar um bate-papo tranquilamente, mas olhar para a câmera nunca é fácil, então estou acostumado a estar na sala de aula e olhar para os meus alunos ou na igreja olhando para as pessoas. Mas quem quer que assista esse material do outro lado, de tudo que foi dito aqui, eu vou resumir algo que eu espero que você não esqueça. Deus
ele é o autor da nossa história. Não que ele tome as nossas decisões, mas autor no sentido de que ele sabe qual é o melhor caminho, qual é a melhor trajetória para cada um de nós. E ele aproveita todas as situações para nos conduzir no caminho da salvação. A minha história teve altos e baixos. Momentos de estar bem dentro de uma igreja, fora da igreja, mal dentro de uma igreja. Mas no final, Deus me permitiu estar dentro do plano dele. E hoje dedico a minha vida ao pastoreio, a levar a missão, o preparo às pessoas que querem aceitar o chamado que Deus faz na vida delas, que é algo pessoal. E junto com a minha esposa e minhas filhas, nós temos o privilégio. Nós não almejamos riqueza nesse mundo, mas almejamos ter a certeza de que quando a nossa tarefa encerrar aqui, nós temos a certeza de que fizemos a vontade do Senhor. Então, se é para deixar algo na sua mente, no seu coração, da nossa história, é essa mensagem. Viva o chamado que Deus tem na sua vida. Vai valer a pena. Que Deus te abençoe. Pastor, muito obrigado, viu? Barão, obrigado você. Que Deus abençoe sua vida mais e Amém. Mais. Abençoe o Instituto Zará. Amém. Abençoe sua família, sua igreja, tá? E que volte várias vezes, que vi Amém. Caminho de roça. Com aquele milhozinho assado, com aquela canjica, melhor ainda, com uma fogueirazinha para assar uma carne. Caldinho de macaxeira. Um caldinho de macaxeira. Tá, glória! Você sabe que cristão é perito em alimentação. É coisa boa. Né? Nós somos perito em degustação, né, Cláudio? Entendeu? Estou preparando aqui uma mesa de honra. Certo. Então, toda vez que tiver agora no podcast, nós vamos ter uma mesa de honra lá para levar os nossos convidados a comer alguma coisa. Então, logo, logo vai estar pronta essa área daí. Coisa boa. Né? Custará só R$300 por pessoa. Ué, diga glória a Deus. Glória. Isso, aí eu gostei. Entendeu? Que é para poder construir mais donativos para o Instituto. Mais uma mesa preparada, bonita e organizada e batendo um papo maravilhoso. Quem aqui não quer participar? Verdade. Né? As pessoas que gostam da intelectualidade fazem muito isso. Por que a gente não vai fazer também? Pois é. Só que eles usam um vinho para isso. A gente vai usar um suco natural. Entendeu? Caldo de macaxeira, uma rabada, uma buchada, uma carninha assada, entendeu? Nordestino. Tudo que a gente gosta. Gente, Deus abençoe, Deus guarde você, livre você do mal, que você aceite Jesus como seu Salvador, confessando Jesus Cristo como Senhor da sua vida. É fácil fazer isso. Só fechar seus olhos e dizer: Pai, escreve o meu nome no livro da vida, recebe a minha vida, eu te aceito como meu Salvador, perdoa os meus pecados. E daqui por diante, Espírito Santo, entra na minha vida e faça morada eterna. Combinou isso daí, o restante o Espírito Santo vai fazendo logo após. Então, aceita ele, porque o caminho com Deus é muito bom. Deus te abençoe no nome de Jesus.